Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Nós queremos, nessa noite, convidar você para abrir a sua Bíblia. Não sei se o irmão vai colocar o texto aqui, da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo de número 1 ao versículo de número 23. Abra a sua Bíblia aí, você que trouxe a sua espada, para que a gente possa, né, irmãos, rever, aprender mais algo da palavra do Senhor. Então, nesse texto, né, irmãos, é um texto bem comprido, e eu quero fazer uma leitura assim. Eu vou convidar vocês para se colocarem de pé. À minha direita, eu vou ler o primeiro versículo, a minha direita vai ler o segundo, a esquerda o terceiro, e eu o quarto, e assim sucessivamente, ok? Então, abra sua espada aí que você vai participar da leitura da palavra do Senhor, neste momento. O subtítulo diz, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira do mar. Direita. Esquerda. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Esquerda. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. E então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que ele falas por parábolas? Doze. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não ouve, e o ouvido não ouve nem entendem. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. A todos o que ouvem a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e arrebata. E o que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Amém? Olha, irmãos, o último versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100 a 70 e 30 por um. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Te louvamos nessa noite por esta oportunidade de estar na tua casa, nesse local, Jesus, escolhido para a tua adoração. E queremos, ó Pai, agradecer pelos irmãos que estão aqui presentes. Que o Senhor possa falar nessa noite aos corações. Os visitantes que estão, Senhor Jesus, possam compreender aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou sobre a tua palavra. Ó Pai, que o Espírito Santo possa mover e falar aos corações, para que nós possamos compreender e entender que razão é essa, Senhor Jesus, de semear esta palavra. Muito obrigado, nós te louvamos e te adoramos, no nome de Jesus, amém. Amém, amados, podeis assentar. Jesus Cristo, ele, no seu ministério, né, irmãos, ele falou muito em parábolas, comparações, e essa parábola, para mim, explica muito, né, amados, fala muito ao meu coração, porque Jesus falou com esse povo, né? Porque Jesus se assenta ali, naquele local, e fala com seus discípulos, né? Ensina seus discípulos. Então, na introdução, 4 tipos de terras. Olha aí. Jesus falou sobre 4 tipos de terras, não falou? 4 tipos de corações. Ele vai falar que houve, né, nos seus corações, mas no que? Não aceitam, né? Olha aí. Então, fazendo a comparação aí, né, irmãos? De terra com corações. E Jesus, né? Como sábio, como Senhor, né, irmãos? Conhecedor, ele vai falar sobre isso. E ele fala, né? Ao pé do caminho. A primeira, olha aí. Lançaram, né, a semente ao pé do caminho. Olha aí. Lançaram a semente fora da terra. Olha aí, interessante, né, irmãos? Jesus falar isso, né? Para os semeadores. Nós semeamos lá no nosso sítio. Esse ano a gente plantou milho, né? Plantamos rama. E a princípio que nós chegamos, a gente não preparava a terra. Fazia ali o buraquinho, colocava, né? Não dava nada. Até, né, que alguém disse, essa terra não presta, essa terra não é boa. Mas, até que alguém chegou e disse, não, tem que preparar a terra. Botar calcário, arar a terra, amolecer a terra. Então, né, irmãos, dá para a gente entender e compreender aquilo que Jesus falou, né? Olha aí, Jesus faz essa comparação do semeador, né? Daquele que semeia a semente. E na primeira parte, né? Veio as aves e comeram. Olha aí. Porque, irmãos, se a gente pensar, foi mal semeada, né? Jogou a beira, não colocou na terra, jogar a semente fora. Olha aí, fora da terra, à beira do caminho. Então, né, irmãos, Jesus está falando para nós que semeamos, né? Quem são semeadores da palavra, né? Somos nós. Jesus era o semeador nessa época. Ele era o principal semeador. Mas ele chama esses discípulos, esses apóstolos, naquele tempo, e ensina isso aí. E agora, 2000 anos que se passaram, a mais um pouco,
Nós que somos os discípulos. Então, nós somos responsáveis, irmãos, para não levar essa mensagem, anunciar essa mensagem aos perdidos. Falar, né, irmãos? Anunciar. E, às vezes, né, irmãos, a gente deixa a desejar nesse sentido. De preparar a terra, né? O que seria preparar a terra hoje? Às vezes a gente deixa de convidar pessoa para vir à igreja, para ouvir a mensagem. Olha aí, já é preparar a terra. Vou convidar meu vizinho, vou convidar o meu amigo para a igreja hoje, para ouvir a mensagem do Senhor. Já é preparação. Às vezes nós deixamos de pregar para um parente nosso. Olha aí. De falar das coisas de Jesus, irmãos. Às vezes a gente faz dentro da igreja. Lá com o vizinho, às vezes a gente nem cumprimenta o vizinho. Olha aí. Mas se você cumprimentar com alegria, ó vizinho, tudo bom? Como que está aí, vizinho? Olha aí. Está preparando a terra. Mas se a gente olha feio para o vizinho, ele nunca vai querer vir à igreja com a gente. Ó, aquele crente metido, ó, aquele, olha. Então, irmãos, Jesus não falou isso aqui. Eu estou falando isso aqui. Não é? Que é isso, irmão? Preparar a terra é isso hoje, nos nossos dias, né? Segundo lugar, ainda na primeira, uma plantação mal feita, fora da terra, fora do coração. Olha aí, fora do coração da pessoa. Você já adubou o coração? Já falou? Já fez amizade? Já deu um sorriso? Já deu um abraço? Mas ele vai dizer de uma pessoa, ou seja, né, um inimigo que atrapalha, ele vai falar no versículo. Que é o maligno. Ele não vai falar? Ele vai dizer, ó, o maligno vem e rebata o que foi semeado. Então, né, irmãos, nós temos um adversário. O inimigo às vezes faz, né, com que a gente deixe de fazer aquilo que devemos fazer. Em semear, em anunciar, em pregar, em convidar. O inimigo faz isso. E Jesus vai dizer, né, ó, o maligno arrebata. Então devemos preparar os corações, né, irmãos? Os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, olha aí. Você que trabalha, né? Você que é policial, você que é professor, você, olha aí, seus amigos ali, colegas. Às vezes nós não convidamos, né, irmão? Às vezes nós não oramos. O pastor estava falando, oração é importante, olha aí. Não é? Às vezes a gente encontra alguém, irmãos, com problema sério e a gente fica quieto. Não, eu vou orar por você. O meu Senhor é poderoso. Ele pode mudar. Ele pode transformar. Então, irmãos, tudo isso faz parte, né, irmãos? Ó, cumprimentar as pessoas com alegria. Às vezes, né, a gente chega no serviço, no local, um cara feio, nem cumprimenta as pessoas. Então, né, irmãos, é maravilhoso quando a gente entende aquilo que Jesus falou, né, irmãos? Ó, segundo, a outra caiu em rochas, em pedras. Olha aí. Outras caiu em rochas, em pedras, né? Então, o plantador, o semeador, vai passar o arado, não é? Mas ele tem que tirar as pedras. As pedras vão atrapalhar, né, irmãos? Olha a comparação de Jesus, ó. Tirar as pedras, ó. E às vezes, né? O que poderíamos colocar como pedra, né? Tantas coisas que atrapalham pregarmos o evangelho, né, irmãos? Olha aí. Tantas coisas que atrapalham o crente pregar, anunciar, semear a palavra. E Jesus fala isso para os discípulos, vocês vão encontrar pedras, ó. Olha aí. Vocês vão encontrar. Além do inimigo maligno, vocês vão encontrar pedras ali. Olha aí. Então, né, irmãos? Ó. Mas ele vai dizer, né?
na pedra não consegue ter raiz, ó. É um fruto temporão. Ó, chegando a angústia, olha aí. Quando a gente prega realmente, quando a gente fala, quando a pessoa vem à igreja, até se converte, quando ele sai lá fora, né, irmãos? Vem a perseguição, olha aí. Vem a angústia, vem a tristeza. Por causa disso, a palavra de Deus não é frutífera. Em terceiro lugar, semeada entre espinhos. Ó, entre espinhos, né, irmãos? O que ouve a palavra, mas cuida das coisas desse mundo, sedução das riquezas, sufocam a palavra de Deus, olha aí. Então, né, irmãos? Há um grupo muito grande, o nosso Brasil hoje, né? Nosso país hoje é aquela correria, é tanta... pelas coisas, né, irmãos? Riquezas. Então, Jesus está falando para os discípulos, olha aí. Já naquele tempo, né, 2000 anos atrás, já havia esse grupo de pessoas que só se importava com as coisas do mundo. Jesus vai dizer, não pode ser assim, né, irmãos? Ó, uma coisa que o mundo oferece, né, irmãos? As riquezas. As pessoas, às vezes, né? Não é o nosso caso, né, irmãos? Acho que nenhum crente é assim. Mas se preocupa só com as coisas que o mundo oferece. E ainda, né, irmãos? Ó, em quarto lugar, ó, semeada em boa terra. Olha aí. Semeada em boa terra. A quarta, irmãos, ó. Jesus, né? Vai dizer, ó. Mas o semeador semeou em boa terra. Então, né? Nós estamos falando da preparação da terra. Preparação do coração, né, irmãos? Dos seres humanos, irmãos. A responsabilidade é nossa de pregar o evangelho. É da igreja, é dos crentes, não é só do pastor. É dos crentes. Se nós queremos ver a igreja do Senhor crescer, irmãos, não é? Tem que fazer igual o menino aí que convidou, né? 3 pessoas vieram, ó, convidou, vamos lá na igreja, na minha igreja, olha aí. Então, olha aí, queremos ver a nossa igreja crescer? Temos que adubar, temos que convidar. Ah, eu me arrumo bem, vou para a igreja, todo domingo eu estou lá na escola. Mas e as pessoas que não têm Jesus, irmãos? Onde fica em nossas vidas? Então nós precisamos o quê, né, irmãos? Ó, ouvir aquilo que Jesus falou, irmãos. A palavra dá fruto. Versículo 23. Porque as pedras e os espinhos foram tirados dali. Tudo foi retirado, né, daquele terreno. E estava bem adubada. Então, olha aí. Que coisa, né, irmãos? Jesus sábio para ensinar seus discípulos. Vocês vão ter dificuldade. Jesus não falou que era fácil, não, irmãos. E essa parábola é isso aí que Jesus quer nos falar. Falou aos seus discípulos e quer falar para nós. Não é fácil, não. É difícil, irmãos. Mas nós temos que o quê, irmãos? Preparar para promover o crescimento da palavra do Senhor. Às vezes a gente faz, né? Estuda e prepara e na hora de colocar em prática, quase não dá certo. Então, irmãos, Jesus vai falar sobre esses 4 corações, né? Aquele realmente, né, irmãos, que ouve a mensagem, entra no seu coração, transforma, muda. Olha aí. Depois, né, irmãos, nós colocamos aqui o tema. O que devemos semear? Olha aí.
Em cima daquilo que Jesus falou aqui, né? Em cima daquilo que Jesus mostrou, as dificuldades, como deveria ser feito, como preparar, como cuidar. Então, né, irmãos, o que devemos semear? Quem está com a sua Bíblia aí, lê Marcos 4, versículo 14. Marcos 4, 14. O que devemos semear? Quatro, 14, irmãos. Mateus, Marcos. Olha aí, irmãos. O que semeia, semeia a palavra de Deus, irmão. Nós devemos semear a palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. Deus é quem muda, Deus é quem transforma. Porque Deus amou o mundo, Deus ama o mundo, de tal maneira que deu seu Filho. Então, irmãos, temos que pregar o quê? A palavra de Deus, não precisa mais nada. Olha aí. É a palavra de Deus, Marcos vai dizer. Temos que pregar a palavra, né, irmãos? Muita gente gosta de pôr um amuletinho, alguma coisa, né? Uma pulseirinha, algo. Irmãos, não precisa nada disso. Temos que pregar a palavra, a Bíblia. A palavra de Deus está aqui, amigo. Vizinho, irmão. Então, né, irmãos? O que devemos pregar? A palavra do Senhor Jesus, né? Ó, aonde, irmãos? Devemos pregar. O campo é o mundo, não é? É no mundo, onde estivermos, não é isso? O campo é lá. E o nosso mundo é aqui, Cidrolândia, olha aí, não é isso? Aqui, o meu é o assentamento Eldorado. A quem eu devo pregar? A quem está lá. Nós vamos encontrar muitas pessoas, irmãos, precisando ouvir de Jesus. Talvez um vizinho, talvez um parente, um amigo. Então, irmãos, nós precisamos falar, porque o campo é o mundo, né? Olha aí, Mateus 13, 38. Quem está com a sua Bíblia aí? Mateus 13, 38. Olha aí, irmãos, o campo é o mundo. Olha aí, lá é o campo que devemos pregar. Anunciar a mensagem, né, irmãos? Anunciar a palavra de Deus. Pregar a palavra do Senhor, irmãos. Eu sou oriundo de Jardim. E nós fomos... Quem pregou o evangelho para nós lá foi o pastor Guilherme Henkes. Não sei se vocês já viram falar nesse pastor americano. Ele veio dos Estados Unidos, montou um orfanato, trabalhou com criança e evangelizou a nossa família inteira. Toda a minha família foi evangelizada por ele. E eu me lembro ainda, irmãos, como criança, não é? A diferença daquilo que era a igreja daquele tempo para a igreja de hoje. Então, na minha casa, era um ponto de pregação. Na minha casa. Nós fomos sempre de família pobre. Não é? Uma casinha ali, rebocada de barro. Mas na minha casa era um ponto de pregação. Na minha casa tinha trabalho com crianças, todo domingo. Olha aí. E eu me lembro, irmãos... Como chamavam as crianças e o culto? Colocavam uma enxada lá na árvore e batia. Batia e batia, né? Badalo, para as pessoas virem, irmãos. E nós aprendemos o que, irmãos? Que a missão da igreja é pregar, semear. Olha aí, pastor. Eu não sou tão velho assim, estou com 72 anos. Mas olha aí, irmãos. Aprendi como criança, irmãos. Que a nossa missão é semear a palavra do Senhor. É pregar, é anunciar. E nós aprendemos isso.
Não é? Aquele tempo, né, irmãos, que as igrejas, mocidade, né? Crianças, adolescentes, jovens, olha aí, todos, né, irmãos? Como tem hoje ainda, né? Mas, amados irmãos, evangelistas pregando. Hoje, às vezes, a responsabilidade fica mais no pastor, né? Se a igreja não vai, o pastor já está meio cansado. Mas, irmãos, nós aprendemos isso, que a função do crente é isso que Jesus falou aos seus discípulos. Olha. Semeia a mensagem, prega a mensagem. Segundo lugar, quem é o semeador que Jesus estava falando aqui? O semeador é o Senhor Jesus, né, irmãos? Ó, lá em Mateus 13, 37, Lucas 8, 5, o semeador é o Senhor Jesus. Ele estava falando dele. Olha aí. Jesus está falando dele, eu sou o semeador. Olha, eu vim semear. Vocês precisam aprender comigo como semear. O próprio mestre, irmãos. Olha aí. O próprio Jesus. A própria essência. O próprio poder. É o semeador. Ele veio, né, irmãos? Para semear. Ele veio para salvar. Jesus Cristo, né, irmãos? Mandado pelo seu Pai, por Deus, para salvar os perdidos. Ainda, né, irmãos? A semente é o quê? A palavra, nós já falamos, né? Mas vamos repetir. A semente é a palavra de Deus. Está lá em Lucas 8:11. Quem tiver com a sua espada aí, lê para nós, ó. A semente é a palavra de Deus. Não há outra. Não tem nada que pode ser pregado, a não ser a palavra de Deus. Lê para nós aí 8:11. Olha aí. Ó, a semente é a palavra de Deus. Onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E é tão interessante, bom, né, irmãos? Alegre, gostoso, porque nós, os batistas, né? Eu falo isso com orgulho, porque eu participei, né, das primeiras escolas, e a maioria daquilo que eu aprendi foi na igreja. Não é? Mas, irmãos, não existe coisa mais preciosa, irmãos, de que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, ler a Bíblia. Nenhum homem, nem irmãos, pode dizer que é conhecedor total da Bíblia. Nenhum ser humano pode dizer. Mas a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. E é ela que nós temos que pregar. É a palavra de Deus, né, irmãos? Não precisamos de colocar nada, a não ser a Bíblia, pregar a palavra do Senhor. Qual é o tempo da semente? Qual é o tempo de pregar a semente? Qual é o tempo de semear? Às vezes, né, irmãos? A gente fica esperando chover, não é? Vamos plantar o milho, tem que chover. Está frio, não dá para colher. Mas, irmãos, a semente deve ser semeada todo o tempo. Não é isso, irmãos? O que fala lá em Eclesiastes 11:6? Quem quer ler aí para nós? Eclesiastes 11:6. Olha aí, irmãos. Ó, pela manhã, faça o quê? Plante a sua semente, olha aí. Pela manhã. Clareou o dia. Né? Plante ela. Então, né, irmãos? A nossa função é plantar.
é semear, é anunciar, né, irmãos? Como ela vai germinar, não depende de nós, não é isso? Depende de Deus. É Ele que vai dar o crescimento, não é isso? Mas a nossa função é o quê? É semear. A função da igreja, do crente, é semear. Às vezes nós queremos que a igreja cresça, né, irmãos? Que a igreja dobre de número, de membros. Mas não fazemos, não semeamos, não convidamos, não pregamos, não fazemos amizade, não falamos da igreja. Olha aí. Então, né, amados irmãos, o tempo da semente é o presente para nós, ó. Os discípulos ouviram naquele tempo, mas para nós o presente é agora, é hoje, é amanhã. Quantas pessoas a gente encontra durante o dia? Não é? A gente conversa de tudo, com os amigos, pessoas que a gente conhece, mas às vezes nós não semeamos, irmão. Às vezes nós não falamos, né, irmãos? E o tempo presente é agora, ó. 2 Timóteo 4:2. Quem está com a Bíblia aí? 2 Timóteo 4:2. Alguém achou? 2 Timóteo. Olha aí, irmãos, o que Paulo falou? Hein? Pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Então, todo tempo é tempo para pregarmos, irmãos. Eu acho, irmãos, e a gente sempre fala na nossa missão, né? Nós temos lá um grupo de irmãos que são professores, que trabalham na escola. Temos irmãos que guardam. Que trabalham, né, irmãos, como agente comunitário. Olha aí. No meio do povo, irmãos. Todos os dias estão com o povo. Mas, às vezes toma tereré, toma café, conversa de tudo. Mas não fala de Jesus, não semeia a palavra, não pregue a palavra. Não prega a palavra do Senhor Jesus. Então, irmãos, o que essa parábola nos ensina? Todo tempo é tempo de pregarmos. Ainda, né, irmãos? Aonde devemos semear? Aonde? Não é? Nós já falamos isso, né, irmãos? Em todos os lugares. Olha aí. O que fala lá em Mateus 28, versículo 18? Quem quer ler aí para nós? Mateus 28, versículo 18. Um versículo bem conhecido. 28, 18. Pode ler o outro. Olha, irmãos, aonde? Todas as nações, todos os povos, ide pregai. Olha aí. Quem falou isso? Jesus, o mestre, irmão, nos deu essa missão. Ide pregai, ide ensinai, ide falai. Interessante, né, irmãos? Porque Jesus vai falar aqui, né? Na sua parábola, os discípulos vão dizer para Jesus, ó, mestre, mas por que o senhor prega? Por que o senhor fala em parábola? Por que o senhor prega assim? Não é indagar Jesus? E Jesus, né? Vai ser bem claro, ó, que é uma coisa boa para nós, para o povo de Deus. Ó, eles vão dizer, Jesus vai dizer o quê? Ó, vocês são o meu povo, vocês conhecem a minha palavra, vocês entendem a palavra.
Vocês são da palavra. Mas eles não querem nada, não. Eles riem da palavra. Eles não aceitam. Olha aí. Então, para que pregar claramente para eles, se eles não querem se converter? Então, Jesus, né, irmãos? É duro, Jesus. Ele fala aquilo que é real. Mas, a gente não pode levar isso, né, irmãos? Não vou pregar para fulano porque ele é ruim, porque ele não. Nós temos que pregar a todos. E ainda, né, irmãos? Sexto, olha aí, esse aqui, tão maravilhoso, né, irmãos? Quem que vai dar o crescimento? A nossa missão é pregar. A missão da igreja é pregar, é semear, é preparar. Mas o crescimento vem de Deus, irmãos. Ele que dá o crescimento. Nós, o ano passado, na nossa missão, né, irmãos? Nós oramos para que o Senhor desse novas pessoas. Para que se convertesse novas pessoas. O assentamento é um local que tem mais pessoas evangélicas do que não evangélicas, o assentamento. Os meus vizinhos ali, quase todos, um é de uma igreja, outro é de outra, outra de igreja evangélica, outra é isso, olha aí. Interessante, né, irmãos? Muito povo de tantas igrejas ali naquele assentamento. Mas, ó, irmãos, o crescimento e o amadurecimento, quem dá é o Senhor. Está onde isso, irmãos? 1 Coríntios 3, olha aí. 1 Coríntios 3, de 6 a 9. Quem achar, lê para nós aí. Vamos ver aí, né, irmãos? Quem dá o crescimento? Nossa função é pregar e anunciar e semear. Olha aí, irmãos, eu plantei, ó, Paulo, Apolo regou. Olha aí, eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento, ou que dá o crescimento é quem? É Deus, irmãos. Não é? Só que Deus não vai vir pregar, não. Não é? Deus não vai vir semear. A função do semeador é nossa. Jesus, como semeador, né? Deus ensinou, mostrou para os discípulos, registrou na Bíblia, ficou aqui para nós, e a gente pode ver bem claro, né, irmãos, que, ó, nós somos os semeadores de agora. E Ele, Deus, vai dar o crescimento. Você tem falado, você tem anunciado, você tem pregado. E ainda, né, irmãos, ó, uma coisa maravilhosa para os semeadores, né? Ó, os ceifeiros voltarão com júbilo, irmãos, olha aí. É tão bom, né? Esse ano deu milho, muito milho no assentamento. Lá tem muitas roças, né? De milho, de soja. E esse ano, né? Foi maravilhosa. Então, né, os plantadores ficaram felizes, né, irmãos? Ó, vão ter um bom rendimento. Olha aí. E Jesus está dizendo aqui, ó, os ceifeiros voltarão com júbilo. Está lá no Salmo 126, né, irmão? Versículos 5 e 6. Olha aí. Aquele que anuncia a palavra, né, irmão? Aquele que semeia, aquele que prega, irmãos. O que vai acontecer? Quem que achou aí para nós? Salmo 126, versículos 5 e 6. Olha aí, irmãos. Olha aí. Não é? Jesus falou da dificuldade de semear. Olha aí. Jesus falou. Mas Jesus não falou, não, é tudo, né, fácil, semeia. Não, ele falou. Mas aqui, né, irmãos, a Bíblia está dizendo que aquele que semeia, né, aquele que planta, ó, o que vai acontecer com ele?
vai voltar com seus molhos, ó, com alegria. Não é? Assim como nesse salmo, né, irmãos? O povo judeu alegre, todos alegres. Por quê? Eles estavam voltando do cativeiro, foram libertos do cativeiro, olha aí. Voltaram, né, irmãos? Com alegria. Deus dá alegria ao seu povo, irmãos. Nós temos que ter alegria de ser o povo de Deus, olha. O povo do Senhor, né? Somos nós, né? Que bom que a igreja está reformando ali, né? Vai aumentar o templo, né, pastor? Olha ali. Para aqui tá bom, né? Tá lotadinho, olha aí. Vai aumentar. O que tem que acontecer, irmãos? Temos que semear, não é? Precisamos ter essa responsabilidade que o Senhor deixou para nós, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, recebermos isso do Senhor. Semearmos, falarmos de Jesus. A transformação, né, irmãos? Ó, a recompensa vem do Senhor em oitavo lugar. É Ele que dá a recompensa. Não é? Ele que traz a recompensa. E eu gostaria de dizer, para a gente encerrar, né? Para as pessoas visitantes que estão aqui nessa noite, né? Por que Jesus ordenou semear? Por quê, né? Semear a palavra para salvar os perdidos, né, irmãos? Para salvar aqueles que precisam de Jesus. Aqueles que não têm Jesus, ó. E quando nós lemos lá em Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. E eu quero dizer para você que veio visitar hoje aqui, né? Como está a sua vida? O que é Jesus para você? Esse Jesus que escreveu, que mandou escrever o que está aqui. Essa parábola, né? Essa comparação. Ele mandou, né, irmãos? Registre isso aí. Porque há muitas pessoas para ser salvas. Há muitas pessoas que precisam conhecer que eu sou o Salvador. Que eu sou. Eu vim para salvar. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, né? Que ainda não entregou sua vida para Jesus. Jesus se preocupa com você. Não é? Jesus se preocupou com a humanidade ao chamar os 12 apóstolos, irmão, para pregar. Olha aí, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, né, irmãos, eu quero dizer para você que está aqui, né, indiferente da igreja que você for, mas Jesus é o Senhor, é o Salvador. Você precisa, né, entregar a sua vida para Jesus. Você precisa abrir o seu coração, né? Falou aqui de corações, né? Duro, pedra, olha aí. Mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer ser o salvador da sua vida. E quando Jesus, né, irmãos, esteve como homem aqui, né? Porque hoje Jesus está aqui como Espírito Santo. Você não está vendo Ele, mas Ele está aqui. Jesus está aqui. E Jesus deixou, né, irmãos? Ele disse que Ele mandaria o Espírito dEle. Se Ele não fosse, Ele não viria. Olha aí, o que Jesus está falando? Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o Espírito de Deus. Então Ele está aqui. Olha aí. Ele está aqui nessa noite. Você não está vendo Ele, porque Ele é um Espírito. Ele é um Espírito da salvação, que quer salvar a sua vida. Então eu quero dizer para você, né, que veio visitar essa igreja, que seja, né, a noite oportuna para você entregar a vida para Jesus. Dizer, ora, Senhor Jesus, entra em minha vida. Olha aí, eu quero servir o Senhor. Eu quero conhecer a Tua palavra. Eu quero semear a Tua palavra. Que Deus abençoe, né, amados? A palavra dEle, né? Quando Ele escreve, né, ou manda registrar, escrever, fala com seus discípulos, né? Dá essa incumbência, irmãos, de semear. Olha aí.
de sermos semeadores da sua palavra, com alegria, né, irmãos? Coloca em nossas mãos. Olha aí, que privilégio, né? Privilégio nosso, irmãos, podermos falar de Jesus, anunciar de Jesus. Então, irmãos, que Deus abençoe, né? Olha aí, que Deus abençoe sua vida e que a palavra do Senhor não possa voltar vazia, mas que a palavra do Senhor possa achar guarida nos corações, possa fazer mudança em nossas vidas cada dia. Amém?